segunda casa será maior do que a primeira. Porque você tem a promessa da salvação. Glória a Deus. Então Deus vai fazer. A Bíblia diz em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. Mas tem um monte de crente aí nessa igreja desse pastor aí. Todo mundo fala de mim. Quem acredita disso? É um monte de crente falando de mim. Veio estar orando por mim, está falando de mim. Um monte de crente. Por quê? Porque eles não vivem a palavra de Deus. Amém? Tem que entender, irmão, que a libertação não vem do homem, mas vem do Senhor. O que você tem que fazer é crer nesta libertação e buscá-la. Mas você não vai saber o dia, você não vai determinar o dia, porque está determinado na tua vida. O que eu preciso é buscar. Amém? Amém? E eu tenho certeza, irmão, que a obra Deus está fazendo dentro desta congregação é muito grande. Então não importa o que fale, eu fico triste, porque é crente, quem está entendendo? Se é uma pessoa que não me conhece, que não conhece a Deus, tudo bem. Mas tem crente falando de mim para quê, irmão? Você não está ganhando nada, você está perdendo. Porque você devia estar junto comigo. Porque junto comigo está o Todo-Poderoso. Eu não perco, você está perdendo o seu tempo e vai perder, aleluia, muitas coisas por falar do ungido do Senhor. Eu posso ouvir glória a Deus? Vamos ler lá o Salmo 37, versículo de número 4. No 3, 1, 2, 3. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Deleita-te também no Senhor. E concederá o desejo do teu coração. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Deleita-te no Senhor. Amém? Deleitar no Senhor é ter prazer nas coisas de Deus. Amém? É ter prazer em primeiro fazer as coisas para o Senhor. É ter prazer em cumprir com a palavra do Senhor. E Ele fará o quê? Tem gente que fala, não, Deus não vai fazer o que você quer, não. Faz. Quando você buscar Ele de todo o seu coração, Ele faz. Todos os seus sonhos serão realizados em Cristo. Todos os seus projetos que você colocou diante de Deus, se você cumprir a palavra que Deus está falando ao seu coração hoje. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Amém? Mas primeiro, o que eu tenho que fazer? Deleitar. Eu tenho que desejar primeiro a Deus. Eu tenho que desejar ser salvo. Eu tenho que desejar ser uma pessoa espiritual. Quem está entendendo? Então o Senhor está falando que Ele vai conceder, aleluia, o desejo do teu coração. Ou seja, Ele não quer que você seja infeliz, mas primeiro Ele tem que habitar em você, para que você não ache que a sua carne é o verdadeiro desejo seu. O que é o desejo da carne é para a morte, porque a Bíblia diz que aquilo que é pó, ao pó voltará. Então você não pode desejar, apesar que a sua carne, ela precisa, aleluia, ter saúde, ela precisa de cuidados, a sua pele, o seu sangue, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Porém, o seu corpo vai ao pó. Se você cuidar somente do corpo, a tua alma está morta, ou seja, você está morto. Se você se preocupar tanto com a sua estética e esquecer que você é um espírito, que você também é uma alma, quem está entendendo? Você vai morrer, e não vai morrer somente neste plano de vida. Você está indo para o inferno. Nossa, que palavra dura, mas é verdade. Quem fala que não tem inferno é mentiroso. E o Deus Todo-Poderoso foi para o inferno através do teu Filho, para que nós não fôssemos para lá. Para que todo aquele que tem Jesus Cristo não vá. Por quê? Porque Ele pagou o preço por você. Ele tem poder no céu, na terra e até debaixo da terra. Ao nome de Jesus Cristo, todo joelho há de se dobrar, nesta vida ou após ela. Quem está entendendo? Todo, pode pegar, Filipenses capítulo 2, é o nome que está sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho há de se dobrar. Glória a Deus. Mas por quê? Por quê, irmão? Porque Deus nos amou, irmão.
Então ele enviou o melhor que ele tinha. Esta é a prova que Deus te ama. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós estamos aqui, deleita-te também no Senhor. Deus está falando de uma vida espiritual, porque o Espírito estando rico, vivo, a tua carne tem saúde. Amém? Amém. Os seus dias são prolongados, diz a Bíblia. Por quê? Porque aquele que tem vida eterna, ele tem vida em abundância. E muitas vezes nós estamos perdendo, estamos sendo infelizes porque não vivemos esta palavra. E é uma coisa mais importante que você vai entender nesta noite. O amor apresentado por Jesus como caminho para a perfeição é novamente lembrado como o centro da vida cristã. O amor que Jesus, aleluia, demonstrou. E eu quero aqui falar de você de uma coisa importante para a sua vida hoje. Se você, irmão, hoje quer ver mudança na tua vida, começa a praticar o amor. Amém? Começa a praticar o amor, mas não o amor que você pensa que é amor, mas o amor verdadeiro, o amor de Deus. Tem gente que não entende o que é o amor de Deus. Irmão, eu amo. Você ama, irmão? Você não sabe o que é amor. Amor, irmão, é ser paciente. Amor, irmão, é suportar. Quem está entendendo? O amor de Deus não está em afrontar, discutir, brigar ou se ensoberbecer. O amor de Deus está de se dar, de se humilhar, de suportar. Quem serve a Deus não é demonstrado no Espírito o quanto ele pode agredir, mas o quanto ele suporta. Hein? O amor de Deus é, em nome de Jesus, algo que o homem comum não pode viver. Somente através do Espírito Santo. Quem está entendendo? Somente através do quê? De você querer isso de Deus. Eu quero viver este momento, Senhor. Eu quero ser do Senhor. Eu quero viver esta vida espiritual. Eu quero, Senhor, ser batizado no Espírito Santo. Quem está entendendo? Eu quero, meu Deus, conhecer a Tua palavra. Eu quero, abre o meu entendimento. E muitas vezes a gente não quer isso. A gente só quer, não, então você não vive o amor. Você é incapaz, porque a Bíblia diz que o amor apresentado por Jesus como caminho para a perfeição. O seu corpo só será perfeito quando ele for imortal. Quem está entendendo? Então eu recebi a Cristo, eu tenho a promessa do que? Esse corpo vai ao pó, mas através do meu Espírito que vive em Cristo, eu serei ressuscitado num corpo glorioso. Quem está entendendo? Um corpo glorioso que nunca mais morrerá, nunca mais sentirá aflições ou dores. E é isso que você tem que entender. O que é o homem? O homem é a alma vivente. O homem é formado de corpo, a alma e espírito. A alma é o equilíbrio entre os dois. A alma é o equilíbrio. O corpo não existe sem o espírito, que ele vira uma pedra. E o espírito não pode viver sem a alma, ou sem o corpo. Então os dois juntos formam a alma do homem. Quem está entendendo? Então Deus, ele é fiel, irmão. Você é uma alma para Deus. E se o seu espírito se alimenta mais do que a sua carne, ele vai fortalecer você. E você vai vencer a vontade da sua carne. Glória a Deus! Mas se a tua carne se alimenta mais do que o seu espírito, a carne vai te dobrar. E ela vai trazer para você consequências terríveis. Então é importante que você tenha o quê? O seu espírito firmado na palavra, na vivência do Evangelho. Porque o teu espírito vencerá a tua carne, ou seja, a vontade da tua carne. Amém, igreja? Amém. Então nós estamos falando do amor perfeito, do corpo perfeito que Deus nos dará após esta vida. Glória a Deus! Então o Senhor lembrou sobre esse texto. Não podemos esquecer que o amor é a arma que o diabo não conhece, com a qual podemos vencê-lo. Quem está entendendo? Você pode fazer jejum, você pode fazer tudo, mas se você falhar, o diabo vai te derrotar. Mas se você viver o amor de Deus, ele não pode ter estratégia sobre você. Quem está entendendo? Como assim, pastor? Presta atenção. O diabo não conhece o amor, irmão.
Ele não sabe o que é esta palavra. Ele nem tem noção, porque ele não foi amado por Deus. Quem está entendendo? Deus não deu a ele, aleluia, a capacidade de ter esse sentimento. Mas Deus deu a nós, quem está entendendo? A capacidade de amarmos e nós termos este amor vivendo em nós. Então, a arma que eu posso usar contra o meu inimigo é o jejum, a oração, a busca. Mas a arma que o diabo vai cair é o amor. Ele não tem, ó. Não podemos esquecer que o amor é a arma que o diabo não conhece. E esta arma com a qual podemos vencê-lo. Qualquer momento você pode vencer o diabo da tua vida. Qualquer momento você pode vencer com amor. Mas se você prestar atenção, às vezes você tem um filho. Mas o filho às vezes desobedece, você diz até palavra dura para ele. Ou você não tem paciência, então você precisa conhecer o amor de Deus. Por quê? Porque Deus tem paciência com você. Sim ou não? Sim. Deus tem paciência. Vê quantas vezes você errou, quantas vezes você caiu, mas Ele não desistiu de você. Então, esse amor que você fala ter não existe. Porque uma pessoa, quando ela diz que ama, ela ama até a morte. E é assim que Jesus nos amou. Amém? Amém. Então nós vamos entrar aqui no texto. Como eu posso me deleitar em Deus? Eu gostaria que a Sueli colocasse em Salmos, tá? 27, um pouquinho para trás desse aí. 27, versículo de número 3. Como eu posso me deleitar em Deus? Primeira coisa, eu preciso buscar a vontade de Deus para a minha vida. O que é a vontade de Deus? A vontade é que você tenha a sua família, tenha a sua casa, tenha os seus sonhos, tenha o seu casamento, tenha o seu carro, tenha tudo na presença dEle. Amém? Seu trabalho, o que é isso? Trabalho o dia todo, fui lá, comprei, tem tempo para todas as coisas. E que você esteja sempre adorando a Deus. Sempre. 27. Ela não entendeu ainda? Acredito. Vou ter que fazer um curso com ela. 27, versículo de número 3. Então, irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é tudo com amor. Senão não faça. Por quê? Porque você está perdendo tempo. Quem está entendendo? Você está perdendo tempo, irmão. Porque você não está fazendo com não, estou falando por obrigação. Os religiosos são assim. Porque Deus não vive nele. Porque aquele que é de Deus, quando ele trabalha o dia todo, ele está cansado à noite, ele tem prazer em estar na casa de Deus. Porque o cansaço vai sair. Quem está entendendo? Mas não por obrigação, por amor. Ah, meu Deus, estou abatido aqui, estou quebrado. Mas ele pensa e fala, nossa, tudo que Jesus fez por mim, eu vou lá. E quando ele se levanta, Deus o abençoa. Quem está entendendo? E aquele cansaço cai, aquela tristeza vai embora. Eu tenho certeza que hoje você já está feliz. Quem está feliz com Jesus? Eu acredito que você entrou triste, abatido, mas você não vai voltar do mesmo jeito, porque Deus está neste lugar. Calamando, versículo 3, lembra para mim? 1, 2, 3. Ainda que o exército se cercasse, e o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso eu confiaria. Amém? Confiança. Deus exige de uma pessoa que diz que o ama, que confie nele. A situação não é boa, mas a minha confiança está em Deus. O que Deus disse? Deus disse que eu sou mais do que vencedor. Esta doença não tem poder sobre mim. Esta pombagira não vai derrotar o meu casamento, a minha vida sentimental. Quem está entendendo? Eu não vou ser influenciado por vozes deste mundo, porque a voz que fala comigo fala no meu coração. É mãe, é pai, é irmão, é pessoa que desanima, é pessoa que fala que você não vai conseguir. Até você mesmo olha para a situação e fala, não, creia no Senhor. Porque foi assim que eu fui para a presença de Deus. Falei para ele, Senhor, para mim eu não tenho jeito, eu não presto. Mas se o Senhor está falando que tem uma obra na minha vida, então cumpra a exigência de Deus. Você vai para a minha casa. Quem está entendendo? E às vezes o diabo não queria que eu ia. E às vezes o pastor punha para pintar e eu ficava mais doido ainda para sair. Quem está entendendo? Parecia que o pastor estava contra mim, mas na verdade era a opressão do demônio querendo me tirar da presença de Deus. Mas eu permaneci. E se você permanecer, você prevalece.
Quem acredita nisso? Diga, eu prevaleci. E eu permaneci. E Deus me deu vitória. Aleluia, irmão. Então a primeira coisa que ainda que um exército me cercasse, as situações, as adversidades que você vive, o meu coração não temeria, eu não tenho medo. O meu aluguel está atrasado, já está 2 meses, fica tranquilo. Eu não tenho medo porque Deus sabe das minhas condições. Eu estou buscando um Deus vivo. Quem está entendendo? Ah, mas esse medo entrou. Fica tranquilo, porque Deus é a minha fortaleza. Deus abriu a porta e Ele não vai fechar. Mas se Ele fechar, glória a Deus, Ele tem outra aberta. Aleluia! Minha confiança é inabalável. Surgiu uma doença, está amarrada em nome de Jesus. Mas eu fui no médico e dei chapa, deu. O médico falou, glória a Deus, ele é um profissional. Mas o meu Deus é imortal. Ele está acima de todas as coisas. Amém? O médico falou, está amarrado, está repreendido. Essa precisa dizer, eu vou fazer. Mas em nome de Jesus está amarrado, amaldiçoado. Em nome de Jesus, o Senhor já tomou sobre ele. E a vitória virá para a glória de Deus. Eu tenho confiança em Deus. E é isso que você tem que ter. A primeira coisa que nós lemos naquele versículo, ainda que o exército o meu coração não deveria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Põe o 4. Segunda coisa importante para o crente. É o 4? No 3. 1, 2, 3. Uma coisa. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e viver no seu reino. Amém? Uma coisa eu pedi ao Senhor. Quantas coisas você tem pedido? Mas de uma vez pediu isso. Quem está entendendo? Quantas coisas você tem pedido? Quantas coisas você tem falado com Deus? Não, mas aqui eu já vou na igreja terça, quarta, quinta, sexta. Você tem que pedir a Ele, para que este momento não se acabe na sua vida. Amém? Senhor, me dá prazer na casa do Senhor. Pai querido, que eu não tenha prazer em lugar nenhum a não ser estar na Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero estar, Pai, eu quero ser um instrumento. Ainda não sou, mas quem está entendendo? Ainda não vou todo culto. Mas eu quero uma coisa pedir ao Senhor. O que está escrito? E faz o quê? E a buscar. Quando eu falo buscar, às vezes você está cansado, quebrado, arrebentado, mora longe, tanto problema em casa, o homem ligou, uma mulher ligou, a mulher não quer que você vai, o filho diz que você é crente que não presta, outro. E buscarei. Quem está entendendo? Uma coisa é pedir ao Senhor, pedir ao Senhor, eu queria tanto estar na tua casa. Aí o marido fala, hoje você não vai na igreja. Aí está vendo, Senhor, como não dá? Mentira, porque você não buscou. Por quê? Porque não pode pôr impedimento. Quando você fala, Senhor, eu quero ser isso, e o meu marido não vai ser empecilho, o meu filho não vai ser empecilho, o meu carro não vai quebrar, porque eu estarei lá, o meu cansaço não vai me derrotar, nada o Senhor pode pedir, porque eu quero estar na tua casa, e eu vou buscar. Eu estava falando não sei com quem. Camila estava comigo, eu fui na vigília, né, Camila? O carro parou lá na frente da casa dele, você acredita? O carro morreu. Aí o irmão falou, pastor, eu estou esperando você aqui na vigília. Eu falei, irmão, meu carro parou aqui, chovendo, uma chuva, mas eu vou buscar o senhor. Eu falei, então pode vir. Deixei o carro lá na casa da Camila lá. A Camila já ia dormir. Eu falei, vamos embora, Camila, vamos também. Já queria dormir, eu falei, sai da carne em nome de Jesus. Aí nós fomos, foi uma bênção, foi, Camila? Pastor, depois nós vamos lá arrumar o carro do senhor. Tá bom, saímos de lá, viemos para cá. Quando cheguei, peguei o carro. Até hoje ele não parou. Quem acredita nisso? Até hoje o carro não parou. Isto é uma obra do diabo, mas ele não pode impedir aquele que é do Senhor. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Quem está entendendo? Se o carro lá vai, eu vou de ônibus. Se não tem ônibus, eu vou a pé. Mas o meu prazer está na casa do Senhor. Aleluia! Declamassuri baixai. Pastor, mas eu ainda não tenho isso, é por isso que você está pedindo coisa errada. Quem está entendendo? Deus sabe que você precisa, Ele conhece.
Ele sabe os seus sonhos, Ele sabe o seu desejo. E Ele não está falando que não vai cumprir. Ele está falando que você está pedindo algo errado. Você tem que se deleitar na presença de Deus para as coisas dar certo. Aleluia. Quem está entendendo? É aqui, ó. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém? Inquirir o quê? Sabedoria. No alto. As coisas humanas, todo mundo sabe. Mas as coisas de Deus, só quem Ele revela. Quem está entendendo? Aleluia! Ô irmão, quem tem intimidade com Deus, Deus revela tanta coisa que você nem imagina. Quem está entendendo? Nós vamos para o monte, a Camila viu o capeta lá. Aleluia! Aí gritou. Aí você pede, Deus te dá o dom, você vai ver tudo que não presta. Quem está entendendo? Mas para que Deus te mostra? Amaldiçoa esse demônio aí. Esse é um demônio que estava rodeando, nós estávamos orando e o diabo fica onde? Ao derredor, meu irmão. Ao nosso redor está os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor está o Satanás. E uma coisa que eles não sabiam que ia acontecer naquela noite. Aquelas pessoas foram para nos roubar. Aleluia! Aqueles 3 homens que estavam ali foram para nos assaltar. Mas o Deus Todo-Poderoso transformou em bênção. Quem está entendendo? Aleluia! Porque quem tem Deus tem visão de Deus. Quem tem Deus tem intimidade com Ele. Um queria roubar, 2 se dobrou, falou, não, tem muita gente. Mas era Jeová, Jireh, que estava agindo. É. Eu só não falei, porque senão o povo ia falar, meu Deus, mas aqui no monte não. Ladrão tem em todo lugar. Quem está entendendo? Mas Deus deu visão, irmão. Então repreendi. E em nome de Jesus, eu sei que mais pessoas sentiu aquilo naquele dia. Eu tenho certeza. Mas ninguém quis acreditar. Então você não precisa falar que você vai alarmar, vai tirar a atenção. Deus já deu vitória, então deixa ele lá, que Deus converta o ladrão. Que Deus muda ele. Mas em nós ele não vai tocar. Ele não pode pedir a obra do Senhor. Quem está entendendo? Intimidade. Deus revela quem tem intimidade. Aleluia. Ó Espírito Santo, eu posso ouvir glória a Deus. Vamos lá no 5. Aleluia. Olha a sua vitória. Vamos no 3. 1, 2, 3. Porque no dia da adversidade, esconderá do seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, e esconderá por minha sombra uma rocha. Amém? E a adversidade virá. O problema das pessoas é que elas acham que a vida é só coisa linda, só um momento bom. As pessoas quando casam é aquela lua de mel. Mas passado alguns anos é a lua de fel. Né? Aí não sei o que aconteceu, não sei o que eu vi, o diabo começou a operar. Por quê? Porque ele não tem a mesma visão. Ele não tem a mesma visão. Ele começou sem visão e ele vai ficando cego no decorrer dos seus dias, do seu casamento. Mas quando você tem visão de Deus, você aguarda nele, porque o melhor ele vai fazer. Quem está entendendo? Não espere você casar com uma pessoa torta esperando que Deus vai endireitá-la, não. Endireita agora para depois eu casar. Quem está entendendo? E agora que eu vou buscar a Deus? Por quê? Porque quando Deus faz a obra, não tem quem separe, não tem quem toque. Então aqui está dizendo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. A adversidade vai vir, vai ter problema, vai. Mas Deus vai se lembrar de você. Não. Você não vai destruir a família dela, você não vai destruir o casamento dele, você não vai acabar com a vida desta pessoa, você não toca no filho dele, você não toca, ainda que o seu filho não esteja na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra está dizendo, Deus se lembra de mim, no dia da adversidade, Ele me esconderá. Aleluia. Amém? Amém? Aleluia. Então, muitas vezes, você na adversidade não está sendo escondido, porque você não tem o Senhor como prioridade na sua vida. Porque aquele versículo que nós lemos aqui, em nome de Jesus, ele diz para primeiro o Senhor, e Ele fará o desejo do nosso coração. O que é que você deseja? O que é que você almeja? Então, Deus quer falar com você a respeito do quê? Do amor dele, irmão. 2 pilares importantes na Bíblia que o diabo não suporta. Jesus disse em Marcos capítulo de número 12, versículo 30 e 31.
Se você viver isso na tua vida, você vive a Bíblia toda. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo. Amém? Quer vencer? Ame. Amar como? Amar a Deus sobre todas e amar ao teu próximo. O diabo fica irado. Esses dois pilares derrubam qualquer situação. Mas amar o teu próximo não quer dizer que você vai amar aquilo que você quer, não. Amar lá o bebezinho ali, ó, em nome de Jesus, né? A mãe amar aquela filha, ela é mais linda, quem é que não ama? Quero ver você amar o mendigo, quero ver. E você só consegue ver isso se você tiver Deus no seu coração. Se não, irmão, eu não sei se eu falei para os irmãos, eu já peguei pessoas para orar, que a pessoa fedia. A doença já tinha tomado o corpo dela, e ela fedia as pessoas da igreja, mas não para mim. Eu lavava o pé diante do culto. Eu estou falando para você, traz uma água lá, o pé todo cheio de ferida. E ele sentiu o cheiro, mas eu não. Sabe por quê, irmão? Porque eu estava no Espírito. E o povo estava olhando a situação. Quem está entendendo? Então, o Espírito, ele não fica olhando, mas ele age. A carne, ela fica parada. Quem está entendendo? Então, quando você é Espírito, Deus fala, você age. Mas quando você é carne, fica só na conversa. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, não faz coisa nenhuma. Mas quando é Espírito, irmão, está decidido, estou em Cristo, daqui não volto, o meu filho vai ser salvo, e não importa o que estou falando, importa é o que Deus está falando para mim. Amém, igreja? Então nós vamos agora, em nome de Jesus Cristo, voltar aqui no texto. Duas coisas que você tem que viver. Tá? Eu quero que a Sueli coloque para mim, em nome de Jesus. Vê se você entende isso, Sueli. Lucas 6,35. Lucas 6,35. Tá? Nós vamos falar do amor. Você quer viver uma vida abundante? Você quer viver a bênção hoje na tua vida? Você quer que Deus more no seu coração? Você quer que Deus mude a tua história? Começa a viver isso aqui. Mas isso aqui, irmão, vai doer na sua alma. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Toda a carne, um pedaço de carne, todo o cupim, todo o filé mignon, ele vai sentir essa paulada que você vai tomar aqui. Quem está entendendo? Aí você vai falar, por que eu não estou vivendo isso? Por que eu não consigo isso? Primeiro, você não põe Deus em primeiro lugar. Segundo, você não põe o que Deus manda você colocar. Amém? 6:35, né? Falei? 6:35. Vamos ler? 1, 2, 3. Amai, pois, os nossos inimigos, e fazei bem, e interessais sem nada esperais, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é menino, até para considerar os maus. Amém? Amém. Olha o que está escrito, a primeira coisa que está escrito ali no versículo. O que está escrito? Amai os nossos inimigos. Fazer o bem. Irmã, você tem amado seu inimigo? Hã? Será que você não lembra daquela pessoa que fez você cair um tempo atrás? Será? Não, que Deus abençoe, eu amo ele, mas seu pecado. Irmão, falar é fácil, mas viver tem que ser com Deus. Se você não viver com Deus, não conhecer o perdão de Deus, não tem como você perdoar. Quem está entendendo? Irmão, esses dois pilares da Bíblia é simples para nós vivermos. Tem pessoas que as pessoas estão 30 anos no Evangelho, faz tanta coisa e não é necessário fazer isso. Não que Deus não se agrade de você subir um monte, de você jejuar. Irmão, Deus quer que você ame e perdoe. Se você for capaz disso, você venceu o diabo. Quem está entendendo? Você venceu o diabo não sabe o que é amor, é uma arma que você usa e o diabo não conhece, você vai vencer. Por quê, irmão? Porque o amor é isso aqui: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada. Meu irmão, é tudo. Gasta 10 aí, irmão. No outro dia o irmão não dá, o cara já fica. Esse irmão aí está pensando. Deus vai tratar com ele, ó, miserável, ainda foi Deus.